E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Vamos comentar hoje algumas empresas que vocês têm pedido para trazer. E o detalhe, ações que estão em queda, no fundo, especificamente, ou perto aí do fundo. Quem, por exemplo, ó, Bradesco, o Bradescão, muita gente tem investido aproveitando essa queda. Mas será que tá barato mesmo? Vale a pena? Vai pagar bons dividendos em 2025? É um pouco disso que nós vamos comentar, além de outras empresas que eu vou falar na sequência ali do Bradesco. E antes da gente comentar aqui, só te peço rapidinho, se você está comigo nesse vídeo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Indo direto ao ponto, nós temos aqui então, a ação ordinária e a ação preferencial para o Bradesco. Muita gente tem essa dúvida, de qual ação comprar, final 3 ou final 4, mas no caso aqui do Bradesco, a ação ordinária, ela é mais barata na cotação, mas o yield, o dividend yield, é praticamente a mesma coisa. Então, se você for olhar aqui, pelo yield, é muito semelhante entre uma e outra, mas pelo preço, para comprar mais ações, a ordinária é melhor, porque ela custa menos. Se a gente olhar outros critérios aqui para definir se é a 3 ou a 4 para comprar, a gente pode olhar liquidez e tag along. A liquidez para as duas aqui, é muito boa, porém a ordinária tem 100% de tag along e a preferencial tem 80%. Então, considerando esses critérios, a ação ordinária final 3, ela é melhor. Geralmente, quando a liquidez da ação ordinária final 3 é muito baixa, geralmente é comum isso acontecer, é melhor ficar com a preferencial final 4 ou talvez até com a unit, se a empresa tiver. Mas nesse caso aqui, isso não é nenhum problema, então eu considero a ação final 3 pela conjuntura melhor, respondendo quem tem perguntado bastante sobre isso, E isso não significa que você tenha que trocar, tá? Se você já investe pela preferencial, tudo bem. O Bradesco já está aí há anos na bolsa, Então problemas com governança nunca foi o caso. Então acho que não tem por que se tornar um problema agora. Enfim, geralmente é importante ficar ligado nesses detalhes, quando a empresa é mais recente em bolsa. Aí sim, mais cuidado com essa questão do baixo tag along ou da falta de tag along, e priorize a ação ordinária para investir, a ação do dono que fala, Mas, de outro lado, não fique caindo em terrorismos aí internet afora, tá? Muita gente fala por aí, alarmando investidores, que a ação sem tag along é furada, que empresa que tem ação preferencial e unit é furada, que sócio é quem tem ação ON. Essas argumentações até fazem sentido sim, porque hoje nós temos um novo mercado. Mas lembre-se que no mercado brasileiro isso é muito relativo, tá, pessoal? Há exceções e muitas, inclusive. É óbvio que o ideal seria as empresas migrarem para o novo mercado, todo mundo com ações ordinárias e direitos iguais para todos. Porém, como não é obrigatório, eu te pergunto, você vai deixar de investir em uma boa empresa, num bom negócio, só por causa disso? Eu, particularmente, não deixo e nem deixaria, tá? Mas é muito pessoal aí de cada investidor. Mas dito isso, vamos então verificar se a ação está barata, Respondendo aí também as perguntas que eu tenho recebido, a gente vê que as cotações caíram, tanto na ordinária quanto na preferencial, estão no fundo ali nos últimos 5 anos. A queda chama a atenção, mas a pergunta é, será que nós temos uma assimetria aqui para afirmar o desconto? Se a gente olhar preço-lucro, está em queda. Então aqui para falar em desconto teríamos que encontrar essa assimetria com quem? Com lucros. Aí por aqui a gente vê um desenho, vamos chamar assim, ainda tímido, mas uma leve assimetria sim, lucro sinalizando recuperação enquanto o PL vai caindo. É um bom indício ali para a gente começar a fundamentar o desconto, assim como o preço do valor patrimonial caindo e patrimônio subindo. A ação está cerca de 40% abaixo do valor patrimonial. É claro que a queda na ação tem sido o fator determinante para isso. Sim, obviamente. Então, não necessariamente é um lucro escancarado, é importante entender isso, mas um PL abaixo de 7 vezes e um preço sobre valor patrimonial 40% abaixo do justo, vamos dizer assim, olhando o negócio precificado em bolsa, poderíamos dizer que é um desconto sim. Mas, você que está estudando o banco, está querendo investir, não ignore outros bancos para estudar, tá, pessoal? O mercado tem subestimado muito o Bradesco porque tem bancos hoje com resultados melhores e, consequentemente, descontos maiores quando a gente olha lucros. A
a gente estava falando em assimetria agora há pouco, aí eu te pergunto, me responde aí nos comentários. Quem tem a simetria mais óbvia entre esses dois bancos? Bradesco ou Banco do Brasil? Olha aí, ó, Bradesco em cima e Banco do Brasil embaixo. Aí talvez você está pensando assim, né? Ah, mas eu não gosto de estatal, não mexo com isso. Tudo bem, tem investidor que não investe em estatal e está tudo certo. Mas olha então a simetria do Banco Itaú comparado ao Bradesco. De novo, ó, Bradesco em cima, Itaú embaixo. O verdinho é lucro, o azul é o valuation aí representado pelo PL. Então assim, vocês me perguntam muito de Bradesco, né? E acaba até ficando repetitivo isso que eu falo aqui, mas é preciso a gente falar sempre. Desconto é fundamentado em lucro. Queda da ação é um atrativo a mais, mas o principal que você tem que avaliar é lucro, principalmente para os bancos. Por quê? Porque são empresas muito correlacionadas. Quem lucra mais é mais descontado. Olhando aqui dividendos e estimativas, né, que vocês pediram também para atualizar, vamos ver para os próximos exercícios. As estimativas são de dividendos perto ali de R$1, R$1,10 ali mais ou menos. Lembrando, né, que o banco paga JCP, então tem o desconto de imposto de renda. Ali são valores brutos, tá? Estimativa com valores brutos. Mas os preços atuais dá para buscar talvez cerca de 8% de yield, o que na verdade é bem aceitável e está até parelho ali aos demais bancões, né? Sendo que o Banco do Brasil ele acaba se destacando um pouquinho mais e é esperado um yield próximo ali dos 10%, então um pouquinho mais elevado em relação aos demais. Portanto, é isso. Bradesco. Barato sim, na minha opinião, mas acho que faz sentido você investir se for acompanhado de um outro bancão forte em carteira. Tá? O fato de estar no fundo aqui as ações não faz dele grande oportunidade da bolsa em 2025 frente aos pares. Mas me fala aí nos comentários qual é a sua opinião em qual dos 4 bancões aí que você está investindo. Mas seguindo aqui, comentando mais ações que estão no fundo, que vocês têm pedido para eu trazer aqui no canal, destaco a Kepler. Muita gente gosta, né? É uma boa empresa, tem um bom negócio. Vamos comentar aqui rapidinho, mas atendendo quem pediu para trazer. A gente vê aqui, ó, pelo menos nos últimos 12 meses, né, a ação está no fundo, desvalorizadas aí em mais de 20%. Se a gente for buscar assimetria, buscar o desconto, olhando o intervalo aqui de 5 anos, né, pela ótica do lucro, talvez nem tanto, porque os lucros estão em queda, comparados, por exemplo, a 2021 e 2022, que a empresa ganhou muito dinheiro. E como as perspectivas futuras, né, não são claras ainda, por causa dessa conjuntura econômica, né, principalmente de juros altos, é uma empresa que depende disso, né, depende de juros baixos, e aí por isso o mercado tende a corrigir as cotações aos níveis de lucros do passado. Então, nesse racional, a gente não estaria falando de um desconto óbvio, por mais que seja uma boa empresa. Ela depende, primeiro, de juros baixos no mercado, como a gente falou, para ela poder surfar um setor aquecido, né, pela demanda por mais projetos de armazenagem. Então, os juros baixos fomenta isso naturalmente, hoje não é o caso. Segundo motivo, né, ela depende de preços das commodities em alta, além de produção elevada por parte dos agricultores para eles poderem demandar por sistemas de armazenagem, e também não foi o caso, né, pelo menos nessa última safra, a produção foi um pouco abaixo. E terceiro ponto, né, ela depende também de subsídios ali do governo para o agronegócio, ou seja, são linhas de crédito destinadas a esse tipo de construção para sistemas de armazenagem. Geralmente costuma ter essas linhas de crédito específicas para esse tipo de negócio, mas para haver a aderência do agricultor a essas linhas de crédito, são necessários que as outras duas condições que eu citei há pouco estejam favoráveis. Então o cenário para Kepler de médio, né, curto e médio prazo, ele é incerto, por isso essa queda mais forte das ações. Mas no longo prazo é promissor, né? Pelo menos eu vejo como promissor muito pela necessidade do segmento. É uma empresa necessária ao agronegócio, necessária para a produção de grãos brasileira, e no longo prazo a empresa tem projetos, né? Isso é importante porque ela está vislumbrando lá na frente. As projeções de safra no Brasil são de crescimento, olhando até 2030, até um pouquinho adiante, né? Então cresce a produção, naturalmente a demanda por armazenagem vai continuar crescendo. Um outro ponto é a tecnologia. O agronegócio vem se modernizando muito e a Kepler tem acompanhado isso, e ela está lançando novos produtos. Isso ajudou muito e tem ajudado muito nos resultados. Então assim ela pode conseguir aumentar não só as receitas de vendas com esses novos produtos,
produtos, como também as receitas com reposição de peças e serviços. A gente pode até observar aqui que vem sendo aí uma parte já importante das receitas, né? Hoje já representa o terceiro segmento em relevância no resultado da empresa. Então eu costumo dizer que é a parte de receita recorrente da empresa, porque em todo início de safra, os produtores que já têm os equipamentos da empresa, eles vão demandar por esse serviço. Então, na minha opinião, é uma empresa aí para a gente olhar bem para o longo prazo mesmo, né? O curto prazo é incerto, porque é uma empresa muito refém de ciclos das commodities, ciclos de juros e até mesmo ela sofre com efeitos sazonais do clima que impactam a produtividade. Lembrando que ela não produz nada, tá, pessoal? Nada de commodities, mas ela é dependente desse ciclo relacionado a commodities, especificamente commodities agrícolas. Mas no longo prazo, como eu venho falando, a empresa tem um mercado muito grande pela frente para crescer e é a empresa que cresce e ao mesmo tempo em que paga dividendos. Veja que nos últimos 3 anos a empresa aumentou bastante a remuneração para o acionista, com um payout bem atrativo, atingindo 72% ali de destinação do lucro em 2024, muito bom, e isso muito pela força do balanço. Veja que em mais um ano, né, ela fechou o exercício agora, ela seguiu com uma posição de caixa relevante, né, 421 milhões em caixa, o que faz frente à dívida, ela é caixa líquido por causa disso, né, tem mais caixa do que dívida, e isso garante não só investimentos que ela está fazendo, mas também a remuneração para o acionista com dividendos. E falando nesses dividendos, olhando estimativas aqui, nós temos dividendos por ação estimados em cerca de 68, 70 centavos por ação aproximadamente, o que nesses preços atuais não é ruim, né? Quem está comprando, por exemplo, abaixo dos R$8 pode ser remunerado ali em cerca de 8%, ou seja, no longo prazo, para uma empresa de crescimento, você surfar um crescimento ao mesmo tempo em que recebe dividendos, não é nada mal. Se você tem as ações e está aguardando dividendos, pode ter anúncio em breve, tá? Veja que o histórico aqui de Datacom sinaliza março ou abril. Lembrando que no curto prazo é incerteza quanto a resultados mais fortes e, consequentemente, upside limitado aqui para as cotações, tá? Vamos seguir acompanhando então e surgindo ali maiores notícias, outras informações, eu trago para vocês aqui no canal e me contem nos comentários se você tem as ações da Kepler. Bom, e agora trazendo rapidinho aqui mais empresas que estão no fundo também, sofrendo nas cotações que vocês têm perguntado muito sobre. Destaco aqui a Cosan e a Raízen. E a pergunta específica foi, já que a ação não vai subir tão cedo, será que vai pelo menos pagar dividendos? Bom, vamos ver aqui as estimativas. A gente tem aí, né, dividendos estimados em cerca de 40 centavos, o que é bem parecido aí com os proventos que vêm sendo pagos nos últimos anos. Então, no preço atual, em R$7 aqui arredondando para a Cosan, é cerca de 5, 6% aí em dividendos, se vier, tá? Eu digo se vier porque esse ano 2024 foi terrível ali para a empresa, né? Encerrou o exercício com um prejuízo bilionário. Veja que foram mais de 9 bilhões de prejuízos reportados aí, fechando o exercício. Claro que teve aí efeitos, né, daquela questão da realização da posição na Vale, que se comprovou não sendo um bom investimento, onde a empresa se viu obrigada a realizar o prejuízo, vendendo a posição para poder reduzir o endividamento, mas mesmo assim, né, mesmo sem considerar essa questão, a empresa teria dado prejuízo muito aquém do esperado, vários trimestres aí de resultados ruins. O mercado tem batido forte nas ações e está no fundo hoje, né, muito por essa dívida alta, principalmente, que seguirá sendo ponto de atenção, aliado a outras questões, porque ela é também influenciada por preços das commodities, que também afetam a empresa, o resultado afeta em bolsa, além de juros altos, que é uma realidade hoje e está pressionando o resultado de muitas empresas. De outro lado, é uma empresa que se propõe a investimentos, né? Pelo menos era assim. E aí é que a conta não fechou para o lado da empresa, né? E hoje ela se tornou mais uma empresa que precisa se desalavancar primeiro para depois ganhar a confiança do mercado de novo. Então, vender a Vale foi talvez o passo mais importante, né? Aliado a outros fatores, como a reestruturação da dívida que aconteceu, né? A empresa jogou os desembolsos ali para frente, né? Rolando a dívida, como se diz. Não é o ideal, mas foi um movimento necessário para desafogar o curto prazo. E hoje, ao invés de alocar investimentos, como ela vinha fazendo, né? Principalmente na Raízen, ela possivelmente agora seguirá desinvestindo, né? Vendendo ativos, seja pela Raízen, desinvestindo em usinas, por exemplo, pode ser,
seja pela Radar realizando vendas de terras, que também é um movimento que ela vem fazendo. Então assim, menos mal que a empresa tem ativos para realizar e voltar para o jogo, né? Quebrar a empresa não vai, acredito que não, né? A menos que eles façam uma lambança muito grande aí, mas eu não acredito nisso. Mas até lá, até a recuperação ou até um sinal mais claro de recuperação, o mercado segue bem avesso aí, as ações vão seguir pressionadas, podem cair ainda mais, e quem investiu para dividendos ou até mesmo vislumbrando crescimento terá que ter bastante paciência, né? E muitos se perguntam se ficou barata hoje, dada essa forte queda. Acho que para quem quer comprar agora, né, e está olhando o valuation atrativo, entre aspas, ali, realmente, né, chama bastante atenção. Os múltiplos baixos, muito pela queda das ações. Então, atenção e cuidado com isso. Hoje você vem negociando em 0,7 vezes aproximadamente em relação ao patrimônio. Seria um desconto. Mas olhando em relação ao lucro, já não temos essa simetria, porque ela tem dado prejuízos. Mas se a gente olha também mais à frente em relação a EBITDA, resultado operacional, a gente já tem uma simetria grande. Por quê? É uma empresa que as suas operações elas dão resultado, isso é um fato, mas também de outro lado tem custado caro, né? Vinha custando caro ali por conta dos altos investimentos que foram feitos. E aí quando a dívida entra na jogada, acaba ofuscando esse desconto operacional, porque o EBITDA não considera dívida e acaba sendo aí, né, o risco da tese. Enfim, se você entende esses riscos envolvidos e vai começar a montar a posição agora, aos poucos, na paciência, eu particularmente não vejo problemas, respondendo quem pediu para comentar. Mas repetindo, no curto prazo, talvez até no médio prazo, é empresa sem dividendos que vai valer a pena e também sem crescimento. A empresa vai ter que se reestruturar primeiro. É isso que eles estão buscando fazer. Mas de todo modo, seguimos de olho aqui nas ações da Cosan, mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Será que a Cosan, as empresas investidas, vão se sair bem dessa lá na frente? Me fala aí nos comentários e me fala também das demais empresas que a gente comentou hoje. O que você acha? Se estão baratas, se você está investindo em algumas e se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.